Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto, trazendo aqui a quarta parte da análise técnica, né, das principais redes. E hoje nós vamos falar de Cardano, tá? Olha ali, nós perdemos 1 centavo ali no XRP hoje, né? Vamos ver até que ponto chega. Cardano tá 76, tá lateralizando, tá? Stellar 28 também lateralizando. Bom, leia. Dá uma pausa aí, dá uma lida. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Pessoal, tudo que eu vou trazer aqui agora com Cardano tem muito mais coisas, tanto lá na Ethereum quanto no Bitcoin tem muito mais coisas, só que eu trouxe a análise dos principais detalhes, tá? Que a gente precisa analisar para ter uma ideia aí do que está acontecendo, né? Nas blockchain, o que aconteceu, o desenvolvimento, e a gente entender um pouco de cada. E em relação à concorrência, né, delas, isso daí, eu até quero fazer aqui um agradecimento a vários inscritos, em especial aí o Arley, que trouxe uma explicação completa, apesar de eu ter ideia, mas eu acabei me confundindo sobre ser imparcial e ser parcial, né? Ele explicou. Quem não sabe o que é, vá lá nos comentários do vídeo da Ethereum, desse vídeo da análise da Ethereum, e ele tá falando lá, tá? Agradeço demais ao Arley aí e aos outros que trouxeram luz, né, para isso daí. Porque eu acabei me confundindo aí, acabei dizendo nos vídeos anteriores sobre ser parcial. Parcial, como ele mesmo fala, é eu apontar um único vencedor. E imparcial é você não apontar vencedor, tá? Bom, vamos lá. Só mais um detalhe, gente. Na Ethereum, se você... Muitos podem até pensar que eu fui parcial, né? Não fui imparcial. Mas na Ethereum, tudo que eu fiz lá foi mostrar o que aconteceu e o que estava na mídia, tá? O que os próprios desenvolvedores envolvidos, insights, falaram, né? Principalmente nos vídeos que apresentei lá. E a mesma coisa aqui, tá? Vou ser o mais imparcial possível, tá? Para a gente não dizer assim, porque ele está falando que uma moeda é melhor do que a outra. Não, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para analisar. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa, que a gente vai expandindo a informação e isso vai expandindo também a nossa mente, tá? Olha só, por que Cardano é tão odiada pelos vários detentores, capital venture, desenvolvedores de outros projetos? O principal motivo, após quase 5 anos eu estudando aqui os principais projetos, né, em especial o top 10, foi identificado que os maximalistas de Bitcoin não se preocupam tanto com o Ethereum, tá? Eles não se preocupam tanto com o Ethereum. E isso o Bitcoin, né, não se preocupa se o Ethereum vai flipar eles ou não. Mas se preocupam muito com o XRP, tá? Os Bitcoin Max, eles são muito preocupados com o XRP do que com a Ethereum. Já os maximalistas de Ethereum, mesmo tendo como objetivo flipar o Bitcoin, né? E como já falei ali, os Bitcoin Max não se preocupam tanto com o Ethereum, por incrível que pareça. É como se o amigo, como é que é? O inimigo, como é que é? O amigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então tá aqui, já que os maximalistas de Ethereum, né, mesmo tendo como objetivo flipar o Bitcoin, né, não se preocupam, os Bitcoin Max não se preocupam com o Ethereum. E os maximalistas de Ethereum se preocupam e faz muito food de XRP, mas principalmente da Cardano. Mas será por que eles fazem tantos food da Cardano, né, gente? Eles sabem que a Cardano é o seu maior concorrente, principalmente
Eu ainda errei aqui, ó, coloquei um M, desculpa, tá, gente? Eu fiz aqui as verificações e eu vou arrumar isso agora. Aqui, ó. Pronto, resolvido. Principalmente em termos de estar pronto, né? Ter sido projetado, ser realmente descentralizado e possuir uma base bem mais sólida. Por isso que os Ethereum Max ficam muito preocupados com o Cardano, que é o maior concorrente dele. Eu sempre falei isso aqui. Eu coloco o XRP para ser concorrente do Bitcoin e não tanto quanto o Cardano da Ethereum, tá? Ethereum hoje não conseguiu resolver muitos dos seus problemas e muito menos Ethereum está pronto. Ethereum não está pronto, viu, gente? Bom, Você pode pensar no Ethereum 1 como um protótipo. Foi um projeto impossível que foi construído. E precisávamos lançar algo que sabíamos que não seria escalável. Precisávamos fazer isso para descobrir como criar aplicativos descentralizados, descobrir as ferramentas de desenvolvimento e a infraestrutura necessária para criá-los e implantá-los. Precisávamos descobrir se era possível construir empresas em torno de aplicativos descentralizados. Porque alguns anos atrás as pessoas pensavam que se tudo fosse código aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas copiando todo mundo de um lado para o outro. E claro, isso não é verdade, porque há muito mais envolvido na construção de um produto e serviço em uma empresa além da tecnologia pura. Precisávamos construir uma base de confiança e descobrir o que poderíamos construir em cima disso. Podemos construir uma camada financeira de forma eficaz. Você está dizendo que o conceito de lançar algo que não é escalável. então, pessoal, tudo que ele disse ali, né, é válido para qualquer outro blockchain. De certa forma, eles foram a cobaia, né? Como ele mesmo falou, o Ethereum não foi criado para escalar, não foi criado para ser descentralizado, até que eles conseguissem, né, descobrir uma forma de criar, né, aplicativos descentralizados, empresas ao redor desse projeto. Quando ele fala ali sobre as pessoas terem preocupação por ser um código fonte aberto, que todos iriam copiá-los, só que por incrível que pareça, só Ethereum é copiado. XRP Ledger não é copiado, o Cardano não é copiado. Vocês já notaram isso? Até mesmo Avalanche não é copiado. Solana foi copiado, Velas é uma cópia de Solana. A Tron é uma cópia do Ethereum e as outras ramificações todas são cópias da Ethereum, inclusive a própria Avalanche. A Sui é uma cópia da Ethereum, só que com foco na Solana, né? Se brincar, eles usaram técnicas de desenvolvimento da Solana e do Ethereum ali, tá? Então, vamos lá. Por que Cardano não é tão popular entre os desenvolvedores? Cardano, como já sabemos, mas muitos que estão começando agora em cripto não sabem, né? Que foi um projeto criado para ser diferente de tudo e de todos os outros projetos. Foi idealizado para estar dentro das universidades de forma que incentive a matemática, matéria que está tendo menos adesão no meio acadêmico, né? A galera com esse sistema educacional que está mudando, eles não estão mais preocupados em criar cientistas, matemáticos, né? Tá ficando escasso. E Cardano foi criado para estar dentro das universidades, tá? Incentivado para a pesquisa, né? Cardano é incentivado para a pesquisa, verificação por pares, o que fornece, antes de ir à produção, a certeza de que 99,9% de uma codificação estará imune a erros. Cardano foi escrito em uma linguagem totalmente diferente, chamado Haskell. Esse Haskell tá errado, acho que é com 2 L's aqui, tá?
Mas é uma linguagem de programação mais antiga e criticada por todos os seus concorrentes, gente, como uma linguagem arcaica. Mas não é isso que a Cardano se parece com um projeto arcaico, né? Ela já é considerada um projeto de terceira geração. Já outros projetos, sim, parecem estar arcaicos. E não é XRP e nem Bitcoin, não. É a própria Ethereum, que não conseguiu ainda escalar, não conseguiu reduzir taxas, não conseguiu manter a segurança da rede, né? Foram criados... Aí você vai falar assim, ah, mas a segurança da rede da Ethereum é muito segura. O que tem de problemas é lá nos desenvolvedores dos dApps. Isso sim, isso para todos os projetos, se o dApp ferra o nome do projeto lá, né, da rede. O caso da Sui, uma DEX foi hackeada, drenada, totalmente drenada, e a culpa caiu na Sui. Só que tudo que a gente sabe da Sui é que aquela DEX é uma DEX implementada dentro da Sui, não é uma DEX igual uma Uniswap, que ela é independente, que inclusive pode se tornar uma Roll-up, né? Ela é uma DEX de dentro da Sui. Para quem nunca entendeu o que é uma DEX nativa, é uma DEX que toda a codificação é feita dentro da camada 1. Então, você cria um front-end e lá você vai colocando assim, eu quero um botãozinho aqui para mim clicar e me mostrar o preço de determinada criptomoeda. Então você clica no botãozinho, abre uma lista e vai buscar todas as moedas que existem dentro daquela rede. Você está entendendo? Cada vez que alguém cunha um novo projeto, um token, esse token ele vai ficar armazenado on-chain. E, consequentemente, nessa lista que é gerada pelo próprio blockchain, ele automaticamente vai aparecer naquela lista quando você clica no botão. Você está entendendo? Então é tudo on-chain. Então a segurança da rede está comprometida da mesma forma, porque a DEX é on-chain. Se fosse uma DEX igual a Uniswap, SushiSwap ou aquela SundaySwap lá na Cardano, né? Era totalmente diferente, porque elas são separadas, não são on-chain, tá bom? Bom, Cardano foi, como eu disse aqui, nós já lemos, né? Foi criado em Haskell. Não se comporta como uma exchange, uma blockchain arcaica, tá? Mas Ethereum sim, né? Por nunca ter terminado o seu projeto, ela se tornou ali um projeto arcaico e muito dispendioso, tá? Muito dispendioso. Vocês sabem uma coisa que eu andei observando, gente, que toda vez, eu vou fazer um comentário aqui, porque lá o da Ethereum já passou, mas vocês já notaram que quando eles estão prestes a fazer uma mudança na rede, né, um hard fork, alguma coisa, o preço do Ethereum vai lá em cima. Aí você fala assim, sim, todo mundo está otimista com o projeto, né, esperando que o projeto suba, e com isso o preço vai subir. Não, eu acho que eles têm uma forma de hypar aquele preço ali, de forma que eles gastam menos Ethereum quando eles estão pagando as pessoas para poder fazer as mudanças da rede. Então, vamos supor, eles pagam 1000 unidades de Ethereum para uma pessoa criar alguma coisa ali que eles não estão conseguindo resolver. Depois, eles devem combinar lá que o preço vai subir. E no preço subindo, eles vão lá e vendem. Nós vamos te dar o tempo para você vender. Quando você vender, aí a gente arruma um jeito do preço descer de novo. Dá essa impressão, tá? Dá essa impressão. Vamos lá. Foram criadas novas linguagens de programação do zero, por isso a demanda
né? Por isso demanda tempo para a aprendizagem dos desenvolvedores, mas tudo isso garante que a Cardano será sempre um projeto único. Por quê? Porque ninguém quer perder tempo utilizando Haskell, Plutus e outras linguagens de programação criadas exclusivamente para Bitcoin. E isso faz com que ninguém queira copiar Cardano. E é isso que a Cardano e o XRP, XLM, até mesmo a XDC têm em mente. Que ninguém precise de querer copiar a base, a camada 1. Ele simplesmente só precisa usar a camada 1, criar os seus DEPs ali, tá? Por que não se vê tantas empresas utilizando algum projeto baseado em Cardano? Cardano, nesse ponto, realmente está para trás. Eu digo para vocês. Mas tem sim empresas interessadas e testando DEPs na Cardano. O Serpro, por exemplo, no Brasil, né, firmou um acordo com a Fundação Cardano para fortalecer a capacitação em blockchain no setor público. Isso é ensinar os desenvolvedores da Serpro, do Serpro, algo sobre blockchain, e eles aprendendo sobre Cardano, com certeza eles vão saber que é muito fácil, muito tranquilo desenvolver num blockchain totalmente descentralizado e distribuído e com governança efetiva, tá? Eles podem criar aplicativos que eles utilizam hoje no dia a dia para você no setor público, só que sendo rastreado lá na Cardano, utilizando os DEPs apontados dentro da Cardano, tá? Houve relatos de possíveis parcerias com a ONU para rastrear doações humanitárias em tempo real, o que poderia envolver aplicativos descentralizados para gerenciamento e auditoria desses fundos. Usa-se uma solução blockchain para universidades de Tbilisi, né? Eu acho que é assim que fala, na Geórgia, para provar qualificações acadêmicas criada. Essa solução foi criada pela IOG, antiga IOHK, né? Lá do Charles Hoskinson. Apesar de não ser um DEP de peer-to-peer para o público em geral, é uma coisa mais privada só para a universidade, demonstra o uso da tecnologia da Cardano para soluções governamentais e educacionais. Além de um dos projetos mais notáveis que foi da Cardano e uma prova de conceito com o Ministério da Educação da Etiópia há uns 3 anos atrás, o Atala Prism, é um projeto que visa criar um sistema de identidade digital, é um DID, tá? Para mais de 5 milhões de alunos e professores lá na Etiópia. O objetivo era centralizar históricos acadêmicos e dados pessoais para melhorar o uso de recursos e garantir a autenticidade de credenciais lá no governo da Etiópia. Só que a Etiópia não usa mais, tá, gente? Apesar da Etiópia ter optado por sua própria solução, a experiência demonstrou o potencial do Atala Prism para aplicações governamentais em larga escala. Em dezembro de 2023, a IOG, né, anteriormente IOHK, contribuiu com o Atala Prism. Ela doou o Atala Prism para o Hyperledger Foundation. É aquele mesmo que recebeu também de presente o Bezo, né? Que ele é um cliente e uma blockchain de camada 1 que vocês viram no vídeo da Ethereum, né? E o Hyperledger recebeu o Atala Prism como presente lá, né? Uma iniciativa de código aberto para tecnologias blockchains de nível empresarial com desenvolvimento para tornar o Atala Prism agnóstico à blockchain, podendo funcionar com sistemas permissionados e sem permissão também, tá? Por que não se vê exemplos ou casos de uso da tecnologia da Cardano? Existe um lema no mundo que quem chega primeiro marca território. Isso aconteceu com todas as empresas que iniciaram um projeto disruptivo, e se hoje tal empresa não está mais no mercado ou não é mais um fenômeno que era antes,
foi porque alguma outra empresa criou, né, algo que mudou tudo aquilo que a empresa anterior achava que ninguém mais conseguiria lhe superar. Um exemplo foi a IBM, que sempre superou as expectativas em cima de si mesma, sempre inovando. Tanto é que a IBM, ela vendeu todo o parque de fábrica, todo o parque fabril, né, que eles chamam, de desktop e notebook, vendeu depois tudo, todo o parque fabril de mainframe, né? E todo mundo pensou, caraca, o cara saiu do mercado, a IBM? Não, ela ficou ali só estudando e desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial, nuvem e também aprendizado de máquina. Que mais, gente? E aí depois partiu para blockchain. Só que tem mais um, inteligência artificial. Computação quântica. E hoje ela é uma líder em computação quântica. Ela vendeu todo o parque fabril de computação tradicional 0 e 1 e agora ela está se tornando uma das primeiras empresas, né, que já o Google acompanhou, acho que a Amazon também está acompanhando a criação de computadores quânticos. E ela está, sim, se tornando uma das empresas líderes na área de computação quântica, tá? Isso é um exemplo de uma empresa disruptiva que não se deixou superar por outras, né, outras disrupções. E aqui, se você observar no que eu escrevi aqui, um exemplo foi a IBM, que sempre superou as expectativas em cima de si mesma, né? Sempre inovando. A Microsoft, podemos dizer que é o mais antigo dos casos em que uma marca cria algo disruptivo e se mantém na liderança. Mas por que ela ainda está liderando se existe o Linux, que é melhor e de graça? Aí eu separei um artigo aqui para vocês, gente. Olha só, interessantíssimo esse artigo que lembra, né? Melhor do que eu contar é vocês ver como que aconteceu. É por isso que Bill Gates é tão rico. Como a Microsoft fez com que hospitais, trens e elevadores ficassem presos ao Windows, tá? Ou seja, aqui está falando que ela fez 50 anos de aniversário aí, né, a Microsoft, e ela diz aqui, ó, eternidade digital. A mídia britânica relatou que, apesar do avanço imparável da tecnologia, as modificações, né, e as melhorias, ainda há uma parcela surpreendente do planeta moderno que continua a funcionar graças aos computadores que executam os sistemas operacionais da Microsoft lançado décadas atrás, dos elevadores dos hospitais de Nova York que ainda rodam Windows XP, aos trens alemães que exigem técnicos qualificados no 3.11, gente, e também no MS-DOS. O legado de software da Microsoft não apenas sobrevive, ele está profundamente enraizado na infraestrutura crítica. Não é simplesmente uma infraestrutura, é infraestrutura crítica da vida cotidiana, tá? Em outras palavras, embora a empresa tenha investido muito em inteligência artificial, como sua nova aposta para o futuro, o presente está cheio de ecos de seu passado, com máquinas que literalmente ainda estão ligando depois de 20 a 30 anos. Um fenômeno que revela duas coisas: a durabilidade e a estabilidade de certo sistema legado, e o enorme custo e complexidade de substituí-los, especialmente em setores onde a funcionalidade tem precedência sobre a modernidade. Ou seja, quem chega primeiro domina o mercado, né? Como a gente viu. E quando ela domina o mercado, você fica dependente. Se você fica dependente, acabou. Sabe aquela máxima que a gente sempre fala aqui, gente? A gente, assim, eu falo aqui para vocês, gente, uma coisa
é a Ripple ter iniciado lá no início, tudo novinho, ISO 20022, blockchain, criptomoeda. Isso é disrupção. Isso é mudar o sistema legado, a Swift, deixar para trás. Aí o pessoal fala assim: ah, mas a Swift, ela não vai morrer nunca. Eu também acho que não vai morrer, mas que ela gradualmente vai sendo substituída. Vai chegar um dia que todo mundo vai continuar usando a Swift, igual estão utilizando a Microsoft lá naqueles sistemas mais antigos. Por quê? Porque muitos se acham dependentes da Swift. Já quem está avançado, né, em sistemas como Microsoft e quem adotou Ethereum no início, empresas, eles vão ficar dependentes desses projetos. Até que alguns vão mudar, vamos supor, para Cardano. E quando eles se tornarem independentes da Cardano, falar, cara, existia vida depois da morte. Eu estava na morte, que era a Ethereum, e não sabia. Muitos que passam do sistema Windows para Linux, eles nunca mais querem voltar ao Windows. Por quê? Porque o Linux ele te dá muito mais abrangência. Você, além de você usar o mouse para qualquer coisa, você ainda tem a opção de fazer coisas muito mais amplas dentro do sistema Linux usando comandos. É só aprender os comandos. Depois você aprende os comandos, você nunca mais quer usar mouse. Você tá entendendo? Então você se torna quase que o seu próprio hacker. Você hackeou a sua própria mente depois que você largou o Windows. Você simplesmente sabe resolver as coisas. Você não fica esperando, clicando, esperando para ver como é que eu faço para resolver isso. Por que não tem essa solução aqui na minha tela para me resolver? Aí vai procurar como que eu faço isso. Aí você chega lá nas pesquisas da internet, tá lá um comando para você abrir um terminal do Windows e digitar aquele comando e resolve o problema. O que é isso? É dependência, tá? Quando você fica dependente de uma coisa, você nunca mais quer sair daquilo. Você acha que não tem mais condições de aprender coisas novas. E é o que está acontecendo com as blockchain. Quem chegou primeiro? A Ethereum, né? Em termos, nós vamos ver aqui. Vamos lá. Se você não prestou atenção até agora, Cardano remete à forma como o Linux passou a superar o domínio do Windows no cenário dos servidores de grande porte no mundo. O caso da Ethereum não está muito diferente da Microsoft. Lembra do Ethereum Enterprise? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente, para vocês não se esquecerem. Esse aqui é o Ethereum Enterprise e você encontra aqui, ó, a Microsoft, que eu sempre falei para vocês, gente, Microsoft, ela tem um envolvimento com a Ethereum muito grande. E a Ethereum lembra muito a Microsoft quando a Microsoft estava começando, tá? O caso da Ethereum não está muito diferente da Microsoft. Lembra do Ethereum Enterprise? A Microsoft está lá desde o começo. A Ethereum está percorrendo o mesmo caminho da Microsoft, já que foi a primeira a criar uma solução de contrato inteligente para o blockchain, mesmo que desastrosamente, e tornando desde então o projeto mais complexo da indústria, né? Porque eles não conseguiram colocar contratos on-chain, e a Cardano tem contratos on-chain, né? E eles tiveram que criar a máquina virtual da Ethereum. Isso foi tornando o projeto muito complexo. É a solução que muitos acham ser disruptivo. E é em relação aos demais projetos. Só que a Cardano está se consolidando e pode criar mais uma vez uma disrupção, tirando de uma só vez a ideia de que Ethereum é a única solução viável. Então, o que será necessário e simplesmente criar o seu DEP e o seu contrato inteligente em Cardano e pronto, está feito. Você nem precisa de manter um container com uma máquina virtual para rodar aquele contrato. Você roda diretamente dentro da Cardano, tá?
Isso é disrupção e isso vai acontecer igual aconteceu com o Linux em relação ao Windows. Charles Hoskinson, principal pessoa à frente do desenvolvimento da Cardano. Em muitos momentos, Charles Hoskinson falou coisas que não era necessário e que criou muito barulho, deixando a comunidade Cardano sem entender o porquê ele, em vez de se ater a tão somente criar o ecossistema Cardano, estava entrando em confusão, tretas, e isso além de afastar as pessoas, e especialmente, né, desenvolvedores e investidores, né, que faziam com que a concorrência o taxasse, né, ou taxava de comédia para o projeto. Aproveitando o seu ímpeto, criaram FUD, mentiras e o expuseram ao ridículo. Ele parece que aprendeu e está mais focado em desenvolver que ficar dando a ideia a qualquer coisa, né, sem sentido para o projeto Cardano. Mas mesmo assim ainda fizeram nos últimos dias agora, né, acusações de que ele havia roubado a ADA Cardano lá na era Byron, né? Mas uma auditoria será apresentada, como diz aí o Charles, né? Será que alguém ou alguma empresa controla Charles Hoskinson ou a Cardano? Charles Hoskinson, esse já vimos que nem ele mesmo o controla. Cardano hoje, além de ser o projeto mais seguro, mais descentralizado, agora tem governança própria e isso garante que ninguém, além dos detentores de ADA e a comunidade, a controla. Tudo por consenso. Mas, é minha opinião, tá, gente? Mas mesmo assim, ainda corre-se o risco. Eu não li toda a documentação ainda, mas corre-se o risco de que os detentores preguiçosos deleguem suas ADAs a algum representante, que é os chamados de REP, né? Representantes delegados, para votar as decisões de governo da Cardano. Quem não quer ser governado tem que se colocar de pé, disse o Anderson aqui do BitCrypto. Isso quer dizer o quê, gente? A Cardano, ela tem a sua própria governança, tem o seu próprio as suas regras, né? O que acontece? A Constituição, ela tem uma própria Constituição. E você que tem Cardano, tem uma carteira da Cardano, você mesmo pode ir lá e votar. Se você acha que não tem tempo para votar, você simplesmente delega seus votos para alguma empresa, IOG, Emurgo ou qualquer outro que se coloque como um representante. E você delegando para ele, ele simplesmente vai votar por você. Por que eu digo que quem não quer ser governado tem que se colocar de pé? Se você não vota e dá o seu voto para que outros votem por você, se o cara falar assim, eu vou votar para que todas as ADAs Cardanos que tiverem em carteira seja queimado, né? Vamos dar um exemplo hipotético e esdrúxulo. Ou seja, ele destrói toda a economia da Cardano. É claro que um representante, mesmo com bastante votos, né, delegado, ele não pode votar sozinho, mas ele pode ajudar a outros que, por exemplo, querem receber. Vamos votar uma regra que todos representantes têm direito a receber 1.000 ADA Cardanos a cada mês. Eles podem votar a favor deles mesmos. Eles vão lá e todo mundo vota. E você deixou que ele votasse. Eles vão receber 1.000 ADAs Cardano e você não vai receber nada. Por quê? Porque você deixou eles votar. Esse é um exemplo hipotético. Então, é igual a nossa votação, né? Se você deixa que outras pessoas votem, você não pode reclamar. É a mesma coisa na Cardano. Tudo que acontecer de ruim nas votações, você não vai ter direito de reclamar, porque você delegou, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Realmente aqui, acabamos. A próxima nós vamos para a análise do XRP, com ênfase um pouquinho em XLM. Eu falo um pouquinho porque o foco é o XRP, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado dessa da Cardano. Fique com Deus e até a próxima. Coloque nos comentários o que vocês acham. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.